Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o presidente da FAMURS, Emanuel Hassen de Jesus, mais conhecido como Maneco. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Bruno, é um prazer estar contigo e com todos os seus ouvintes. Presidente, podemos começar falando sobre a questão da volta da suspensão das aulas nas escolas e essas notificações do Estado. Afinal, sexta-feira foi realizada uma nova reunião com essa temática. Exatamente, né? Na nossa opinião, o governo do Estado extrapolou um pouco as suas atribuições ao procurar obrigar os municípios a adotar determinada postura sobre esse tema. O fato é que os números têm piorado no nosso estado, e muito, infelizmente, e alguns municípios que tinham já liberado a volta às aulas resolveram suspender para proteger a sua população, enfim, adotando aquelas ações que entendem necessárias neste momento difícil para proteger os alunos, os professores, a comunidade escolar e viabilizar com que os números caiam na cidade e na região. E o Estado quis obrigar os municípios a manter as aulas abertas, e por isso essa polêmica e a nossa preocupação com essa interferência, na medida em que os municípios devem ter e têm a devida autonomia para adotar as ações que entenderem necessárias, especialmente agora em que o governo do Estado transferiu para os municípios integralmente o combate à pandemia a partir deste último modelo implementado. A reunião foi produtiva, vamos incluir agora o Ministério Público também nesse diálogo e vamos procurar aí resolver esse imbróglio sem a necessidade de mais polêmica, de ações judiciais, enfim, de questões que não ajudam e não colaboram no combate à pandemia nesse momento. Qual é a orientação para esses municípios que foram notificados pela PGE? Porque me parece que não foi retirada essa notificação ainda. Não foi retirada, mas também não foi levada à frente. A combinação nossa com o Estado é que ela seja suspensa até o final do diálogo que nós estamos mantendo. Então, por enquanto, também não há nenhuma consequência. Os municípios permanecem com o poder de decisão, com a sua autonomia íntegro, para fazer aquilo que entenderem melhor para a sua população. O objetivo, então, é resolver tudo com essa mesa redonda. Como é que serão as próximas reuniões? A próxima deve ocorrer esta semana, com a participação também do Ministério Público, para que a gente consiga encontrar um caminho a partir do diálogo. Óbvio que o nosso papel, enquanto entidade que congrega os municípios do Estado, é proteger os prefeitos e prefeitas, proteger os municípios e, com isso, obviamente, está protegendo o cidadão também. E nós não podemos aceitar que o Estado interfira nas decisões dos prefeitos em algo que ele não tem direito de fazer. E ainda mais, volto a dizer, a partir do momento em que o próprio Estado transferiu para os municípios a responsabilidade no combate à pandemia e não fez aquilo que agora quer que os municípios façam. Então, portanto... Presidente? Alô? Alô, estou te ouvindo. Oi, agora a gente consegue te ouvir de novo. Deu um corte aqui. Mas, enfim, eu vinha dizendo que nós pretendemos resolver isso com diálogo e mantendo a autonomia dos municípios, na medida que o próprio Estado transferiu a responsabilidade para as cidades e agora quer que os municípios adotem ações que nem o próprio Estado não teve coragem de adotar. Tá? Então, a pandemia prescinde que a gente dialogue e converse, e é isso que nós queremos, e é essa postura que adotamos desde o início e vamos continuar adotando. A expectativa, o que você pôde perceber dessa primeira conversa de mesa redonda, é de que o governo do Estado está propício a conversar, a dialogar, para que essa questão jurídica de justiça não vá para frente? Acho que sim, porque o Estado concorda com a nossa postura e entendeu que ele errou na forma de conduzir essa questão quando notificou os municípios, né? Deveria primeiro ter conversado, dialogado e buscado o caminho da solução através do diálogo, que foi o que nós fizemos sempre desde o início da pandemia. Então, por isso, se põe a bola ao centro, se recomeça, e eu acredito que a gente consiga buscar uma alternativa sem a necessidade de eventual ação judicial.
Maneco, você já citou agora em alguns momentos o novo sistema, o chamado 3As. A gente ainda não teve a oportunidade de falar sobre a avaliação do funcionamento desse sistema. Eu gostaria que você comentasse como a FAMURS observa agora que ele já está em funcionamento há algumas semanas. Na verdade, esse sistema ele é uma transferência de responsabilidade integral do governo do estado para os municípios. O governo do estado parou de tratar a pandemia. Hoje, quem elabora, quem fiscaliza, quem vacina, quem faz a prevenção, quem faz o atendimento são os municípios. O papel do estado hoje é simplesmente relatar os indicadores. O governador se abstraiu da sua responsabilidade, não quis mais sofrer críticas, não quis mais sofrer pressões e passou tudo isso para os municípios. Hoje ninguém mais fala com o governador, com o governo do estado sobre pandemia. E isto acaba aumentando a responsabilidade dos municípios e, obviamente, causando mais dificuldade, porque os municípios têm um acúmulo de responsabilidades e que o estado não poderia ter aberto mão dessa responsabilidade. Mas, se o governo federal pode se omitir, o governo do estado pode transferir as responsabilidades, os prefeitos e prefeitas não têm essa alternativa e não podem fugir da responsabilidade. E é o que nós estamos tentando fazer, todos os municípios fazendo o máximo de esforço para poder fazer aquilo que for necessário nesse momento, com todas as dificuldades e preocupações que temos com os números que, infelizmente, voltaram a subir. Ainda na área da educação, pelo menos nós temos uma notícia boa sobre uma luta que a FAMURS iniciou lá atrás quanto à vacinação dos professores. É verdade, né? Depois de muita pressão, depois de muita dificuldade, finalmente o governo do estado orienta então e coloca no seu plano a vacinação dos professores. Com atraso, porque a maioria dos municípios já estava vacinando, mas já diz o ditado, antes tarde do que nunca. Esperamos agora que a vacinação dos professores possa ser finalizada na primeira dose e a gente logo em seguida ter a segunda dose e dar segurança para que os nossos profissionais de educação possam ter mais tranquilidade naqueles casos em que voltarem às aulas. É óbvio que o grande problema hoje é a falta de vacina, que permanece muito lenta, as doses que têm vindo são em quantidade muito pequenas e no ritmo atual nós vamos levar ainda muitos anos para vacinar toda a nossa população se a quantidade de doses que vier até nós não for acelerada. Presidente, a gente sabe que a FAMURS é envolvida em inúmeras frentes. Agora, obviamente, a pandemia tem ganhado muita atenção da FAMURS, mas outro assunto que tem ganhado a atenção da FAMURS e também da comunidade é a questão da PEC das privatizações, que, ao que tudo indica, volta à pauta essa semana. É verdade, você tem toda a razão. Nos preocupa muito a possível privatização da Corsã, uma empresa que dá muito lucro para o Estado, são mais de 300 milhões por ano, e além de dar lucro para o Estado, é uma empresa que presta serviço para 317 municípios gaúchos, a maioria deles pequenos e médios municípios, e até agora o governo do Estado não teve a capacidade de nos explicar como vai se dar essa privatização, se a tarifa vai subir, se todos os municípios vão ter investimentos, quando serão esses investimentos, quais os valores dos investimentos, por quanto a empresa vai ser vendida, como ela será vendida. Ou seja, não há hoje nenhuma pergunta respondida sobre a privatização da Corsã. E nos preocupa muito porque em outros lugares do país isso não deu certo, não está dando certo. E à medida em que pequenos e médios municípios vão ser atingidos, 2/3 da população gaúcha, até que o Estado consiga nos detalhar como isso se dará, nós não vamos concordar com esse tipo de situação. Eu sempre cito o exemplo da BR-386, que nós conhecemos bem aí no nosso vale, né? Independentemente de nós termos sido favoráveis ou contra o projeto de concessão que colocou pedágios, o fato é que nós sabíamos o valor da tarifa, nós sabíamos aonde a empresa iria duplicar primeiro, o calendário das obras, o valor dessas obras que vão ser investidas, ou seja, a gente conhecia o projeto no detalhe. E aí podemos formar nossa opinião favorável ou contra. Neste caso da Corsã, ninguém sabe nada. E digo isso com absoluta tranquilidade, porque realizamos mais de 4 debates com o presidente da Corsã, com o procurador-geral do Estado, e até agora ninguém nos disse como vai se dar a privatização. Por isso, na nossa opinião, agora, em plena pandemia, nós teríamos outros assuntos para discutir do que uma privatização de uma empresa que dá muito lucro para o Rio Grande do Sul.
Ou seja, agora num primeiro momento o que a FAMURS quer é que seja apresentado pelo menos um planejamento ou mais dados referente a isso. Exatamente, você não pode vender algo por um preço que tu não sabe qual vai ser, que tu não sabe como vai se dar esta venda e tu não sabe quais os requisitos necessários que o comprador vai ter que depois aplicar na cidade. Ou seja, ninguém sabe nada, nenhum detalhe, nada. O governador simplesmente quer vender por uma opção ideológica e não explicou para nós, nem para os deputados, nem para a sociedade gaúcha como isso vai acontecer. Nós não podemos concordar com a venda de uma empresa que dá lucro, né? Porque, inclusive, o próprio fato dela dar lucro já é um fator que nos indica que ela não precisa ser vendida, porque ela coloca dinheiro no caixa do Estado, né? Então isso nos causa muita estranheza, e ainda mais durante uma pandemia que obviamente impede o diálogo necessário para construir um bom projeto. Esperamos que os deputados façam com muita responsabilidade e paciência, possam suspender este projeto até que a pandemia passe pelo menos, e aí sim a gente consiga se dedicar a ele com o detalhamento que o tema merece. Presidente, agradecendo muito a tua participação no nosso programa hoje, eu deixo um espaço ainda para as tuas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e, obviamente, que cada um de nós, todos os teus ouvintes, continue se cuidando muito, adotando as medidas de prevenção, cuidando de si, que ao cuidar de si vai estar cuidando de todos, porque a situação ainda permanece muito grave, os números voltaram a subir e a gente precisa estar atento para diminuir as consequências dessa pandemia. Uma boa semana para ti e para todos os seus ouvintes. Obrigada igualmente.